E se rolasse um apocalipse zumbi? Será que a minha vasta experiência de anos assistindo The Walking Dead vai me ajudar a sobreviver por muito tempo? Se você nunca se fez essas perguntas, eu acho que você tá no canal errado. No vídeo de hoje eu vou te contar sobre uma pesquisa científica que se fez essa mesma pergunta. Uma pesquisa científica que investigou se a gente iria sobreviver a um apocalipse zumbi? Exatamente. E a conclusão dessa pesquisa vai te chocar um pouco. Um grupo de físicos da Universidade Federal de Juiz de Fora criou uma simulação computacional para tentar responder essa pergunta. De uma maneira bem simples, eles criaram um sistema dinâmico, que aqui no vídeo eu vou chamar de uma cidadezinha virtual, e botaram nessa cidadezinha 1000 pessoas comuns, civis, um militar e um zumbi. O trabalho dessa simulação é fazer essa galera interagir e nos dizer como que esse sistema vai evoluir. Para esse negócio funcionar, a gente precisa dar algumas informações para essa simulação. Por exemplo, quando o zumbi e o civil se encontram, quais as chances do zumbi morrer? Quais as chances do civil morrer? Quais as chances do civil virar zumbi? Então esse é o cerne da simulação. Os parâmetros que você usar vai afetar completamente a simulação, a forma como esse sistema vai evoluir. A questão é, se a gente não tem essa experiência de zumbis no mundo real, como que a gente faz para definir essas probabilidades? Através dos filmes. Os pesquisadores assistiram e analisaram um monte de filmes e séries para tentar descobrir qual a porcentagem de vezes que um civil mata um zumbi nos filmes, ou o contrário. E aí, percebendo que, dependendo do filme, os zumbis podem ser muito diferentes uns dos outros, eles criaram duas categorias de zumbi. O zumbi clássico, que são aqueles lentos e burros, tipo os do The Walking Dead mesmo, dos filmes do Jorge Romero. E do outro lado, os zumbis que são mais agressivos, mais rápidos, mais letais. Tipo aqueles, por exemplo, do Guerra Mundial Z, os zumbis do jogo Dying Light. Então, terminando essa etapa, a gente vai para a simulação. A primeira simulação que eles rodaram foi colocando um zumbi clássico na cidade, com 1000 civis e um militar. Vamos ver quais parâmetros eles usaram para esses encontros. Encontro entre civil e zumbi. O civil morre 60% das vezes. O civil vira zumbi 30% das vezes. E só em 10% desses encontros é que o civil realmente mata o zumbi. Ou seja, a cada 10 vezes que um zumbi encontra um civil, em 6 delas o civil morre, em 3 delas o civil vira zumbi, e em uma delas o civil mata o zumbi. É razoável, vai. Agora pensando em encontro entre militar e zumbi. O militar morre 10% das vezes apenas. Claro, o maluco tem treinamento. O militar vira zumbi só 10% das vezes também. E nas outras 80% das vezes, o militar consegue matar o zumbi de boas. Por fim, quando o militar e o civil se encontram, em 99% dos encontros nada vai acontecer. Mas eles colocaram aquele 1% de chance do militar treinar o civil e o civil se tornar também um militar. Definidos esses parâmetros, bora rodar a simulação. Com um militar para proteger os 1000 habitantes da cidade, a população foi completamente dizimada pelos zumbis. Daí eles colocaram 2, 3, 4, 10, 20, 30 militares. E a cidade não conseguia vencer os zumbis. Em todos os casos, os zumbis destruíam a cidade. Mas os pesquisadores foram vendo que quanto mais militares, mais tempo a cidade resistia e mais porradaria rolava. Ou, em outras palavras, mais interações aconteciam. Quando eles chegam no número de 47 militares, a simulação atinge um pico de interações e pela primeira vez a cidade vence. Assim, não sobra quase ninguém, mas os zumbis foram derrotados. A partir desse ponto, quanto mais militares, menos interações rolavam, ou seja, mais rapidamente os zumbis eram destruídos e mais gente sobrevivia. Com um total de 100 militares para 1000 pessoas, a cidade vencia rápido, mas mesmo assim só sobravam 150 sobreviventes das 1000 pessoas iniciais. O que a gente tira de conclusão disso? Sim, é possível a gente sobreviver a um apocalipse zumbi. A gente só precisa ter pelo menos 47 militares para cada 1000 habitantes. Aí vem a pergunta, a gente tem esse número de militares? Então, no Brasil a gente tem o incrível número de 1,6 militar para cada 1000 habitantes. Ou seja, a gente seria completamente dizimado muito rapidamente. Os Estados Unidos, com todo o poderio militar que eles têm, tem 4,2 militares para cada 1000 habitantes. Então, o mundo inteiro seria completamente destruído, exceto um país. Ela mesma, a Coreia do Norte, com incríveis 47,4 militares para cada 1000 habitantes. Maluco, sem zoeira, parece muito que a Coreia do Norte fez essa pesquisa antes da galera aqui da física, chegou na mesma conclusão e treinou mais um monte de militar para chegar exatamente no número de 47 militares para cada 1000 pessoas, que é o que faria com que ela sobrevivesse a um apocalipse zumbi. Então o cenário é desolador. 47 militares para cada 1000 pessoas é muita coisa. A gente está extremamente longe disso. Todos os países do mundo praticamente estão
extremamente longe disso. Então, Lucas, quer dizer que não tem chance? Calma, a gente vai mudar um pouco esses parâmetros e ver o que acontece, o que isso impacta na evolução desse sistema de zumbis. E se ao invés de usar os zumbis clássicos na simulação, a gente colocasse aqueles zumbis mais agressivos, mais rápidos, mais letais? A gente precisaria de mais ou menos militares? Eu acho que a tendência geral das pessoas é pensar, pô, óbvio que a gente vai precisar de mais, porque os zumbis são mais letais. Será? Vamos ver então quais parâmetros os pesquisadores usaram. Encontro entre civil e zumbi agressivo. Bom, aqui o civil não vai morrer 60% das vezes, igual antes. Ele vai morrer 80% das vezes. Em compensação, ao invés de virar zumbi em 30% das vezes, ele vira zumbi só 15% das vezes. E faz sentido, o zumbi é mais letal, ele mata mais do que zumbifica. Os 5% restantes, o civil consegue matar o zumbi. Encontro entre militar e zumbi agressivo. O militar, que morria 10% das vezes, vai passar a morrer 34% das vezes. O militar virava zumbi 10% das vezes pro zumbi clássico, agora ele passa a virar só 7% das vezes. E ao invés de matar o zumbi em 80% dos encontros, ele vai matar só em 59% dos encontros. Ou seja, tá bem mais difícil matar zumbi nesse cenário, tanto para militares quanto para civis. Por fim, encontro entre militar e civil, nada vai mudar. Beleza, então eles rodaram a simulação. Botaram um militar, 2, 10... e nada. Quando eles chegam em 20 militares, a cidade ganha. Então, com os zumbis agressivos e letais, a cidade não precisou de 47 militares para 1000 pessoas. Precisou só de 20. Qual que é a lógica disso? Por que o zumbi mais letal, mais agressivo, mais rápido, é mais fácil de ser combatido do que os zumbis mais lentos e burros? Pensa só, se o zumbi mata mais do que zumbifica, ele não contribui para a população de zumbis crescer. É a mesma lógica de um vírus ou de um parasita qualquer. Se o parasita mata o seu hospedeiro muito rápido, ele perde a sua capacidade de se locomover, a sua capacidade de infectar mais gente, de se espalhar. Então, quanto mais letal é um vírus ou um zumbi, mais rapidamente a população suscetível a contrair o vírus vai decair. E, consequentemente, a população de infectados de zumbis vai diminuir também. Agora, 20 militares para 1000 habitantes ainda é um número absurdamente grande. E a Coreia do Norte continua sendo a única sobrevivente. Então, ainda é um cenário terrível. Para tentar chegar em números um pouco mais otimistas, os pesquisadores criaram um terceiro parâmetro. E se a gente tivesse militares mega treinados? Imagina que os nossos militares fossem tipo Rambo. Um militar desses encontra um zumbi, a chance dele morrer vai ser de 1%. A chance dele virar zumbi, só 1% também. E a chance dele matar o zumbi é 98%. Então um zumbi encontrou um militar, acabou. É morte certa. As outras probabilidades, eles nem mexeram. Zumbi civil, militar e civil, não mudou nada. Com esses novos parâmetros, os pesquisadores descobriram que seria necessário ainda 5 militares para cada 1000 habitantes. É um número aparentemente pequeno, mas ainda é um número maior do que a quantidade de militares dos Estados Unidos. E é um número muito maior do que a quantidade de militares que a gente tem no Brasil. E a gente não está falando de quaisquer militares, a gente está falando de Rambo, de militares mega treinados. Ou seja, é absolutamente inviável. Você precisaria de um investimento colossal para chegar nesse número. Mas não é possível, gente. Não é possível que a gente vai obrigatoriamente sucumbir a um apocalipse zumbi. Nesse ponto da pesquisa, ainda havia um soprinho de esperança nos pesquisadores. E eles tiveram a ideia de mexer um pouquinho na população civil. Será que teria algum impacto importante se a gente melhorasse um pouco a saúde da população? Ou seja, a capacidade delas de correr, de fugir, até de matar um zumbi? Vamos ver os parâmetros que eles usaram para esses civis mais saudáveis. Encontro entre um civil saudável e um zumbi clássico. O civil não vai morrer 60% das vezes, igual antes. Ele vai morrer só 30% das vezes. Em compensação, ao invés de virar zumbi 30% das vezes, ele vai virar 40% das vezes. Ah, por que ele tem mais chance de virar zumbi? Porque ele é um pouco mais resistente. Então, ele tende a resistir à morte com mais facilidade, ele foge com mais facilidade. Então, se ele for ferido por um zumbi, a chance dele morrer diminui porque ele consegue fugir. Mas a chance dele virar zumbi, por sua vez, aumenta. E, ao invés de 10% de chance do civil matar o zumbi, ele vai ter 30% de chance. O encontro entre militar e zumbi segue a mesma proporção que a gente já tinha visto. E agora, quando o civil saudável encontra um militar, a chance do civil ser treinado e virar um militar sobe de 1 para 10%. Nas outras 90% das vezes, nada acontece. Gente, usando esses novos parâmetros, os pesquisadores descobriram que para a população ser salva, era preciso só um militar para cada 1000 habitantes. Com apenas um militar,
em 1000 habitantes, 21% da cidade ia sobreviver. Cara, olha que incrível. A chave da nossa sobrevivência tá em investir nas pessoas. O único cenário possível de sobrevivência a um apocalipse zumbi é melhorar um pouquinho a chance das pessoas sobreviverem, fugirem ou até matarem os zumbis, deixando elas um pouco mais resistentes, um pouco menos sedentárias, um pouco mais ativas. E eu acho que essa pesquisa traz pra gente conclusões maiores sobre o mundo real, que são muito importantes. Não importa o quão saudável, rico, experiente você seja, não importa se você tem um histórico de atleta, um treinamento militar, se o resto da população não tiver condições mínimas de sobrevivência para superar esse apocalipse, você vai morrer. Tipo assim, você pode ser o Rambo, que você vai sucumbir junto. A sua vida depende da dos outros. Porque você pode até matar 100, 500, 1000 zumbis, mas você não vai conseguir matar uma população inteira, sabe? E quando você precisar dormir, quem vai tomar conta pra você? Você vai caçar comida sozinho, vai buscar remédio, água, cuidar da segurança sozinho. Mesmo que você seja o Rambo e consiga fazer tudo isso sozinho, sabe o que acontece quando as nossas necessidades mais básicas são supridas? Nossas necessidades mentais, emocionais, afetivas ficam muito maiores. Pode parecer bobo, mas a verdade é que se não tiver ninguém pra te contar uma história, pra te cantar uma música, pra jogar com você, pra te entreter, você também vai sucumbir. Então a gente depende um do outro, muito mais do que a gente imagina. Por isso, se você fosse prefeito de uma cidade, o que você teria que fazer se quisesse garantir que a sua população iria sobreviver a um apocalipse zumbi? Você deveria fazer políticas públicas que garantissem saúde, alimentação saudável, lazer, cultura, educação para a população. Políticas que melhorem a qualidade de vida da população. E olha que coisa doida, se você for atrás das pesquisas de economia do crime, elas chegam nas mesmas conclusões. Só que, claro, usando dados, evidências do mundo real. Existem várias maneiras de você tentar acabar com a criminalidade ou fazer com que ela diminua. Você pode investir em efetivo policial, né? Treinar mais policiais. Você pode investir em força bruta, em equipamentos pesados. Você pode aumentar as chances de um criminoso ser punido, ou seja, prender mais. Você pode aumentar a severidade das penas, né? Prender por mais tempo. Todas essas coisas têm algum efeito na redução da criminalidade, mas elas não chegam nem perto do impacto de uma política pública que melhora as condições de vida da população. Investir na população, gente, é mais eficiente e muito mais barato. Então, é simplesmente burrice você achar que resolve o problema da criminalidade prendendo mais. O Brasil já tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, e isso não faz dele um dos lugares mais seguros do mundo, muito pelo contrário. O Brasil tem um código penal também muito extenso, ou seja, muita coisa é crime no Brasil. Mas vai ver a porcentagem de gente que está presa por tráfico de drogas em comparação com as pessoas que estão presas por crimes tipo homicídio, crimes contra a vida. Ou seja, se prende mal no Brasil. Então é simplesmente burro você querer prender mais gente ainda, durante mais tempo ainda, botar mais policial na rua, sendo que você pode melhorar as condições de vida da população e fazer com que a criminalidade diminua. E de quebra você ainda deixa a população mais preparada para um apocalipse zumbi, o que é de suma importância. Então é isso. Essa pesquisa sobre zumbis é muito legal. Ela converge muito com pesquisas na área de economia do crime, de segurança pública. Converge muito também com as pesquisas na área de epidemiologia, na área de vírus, de imunologia. E se você curtiu esse tipo de vídeo, se você curtiu essa pesquisa, me avisa nos comentários que eu trago mais. E não deixa de se inscrever nesse canal, clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo, porque isso vai me ajudar e isso vai ajudar você a saber quando vai sair vídeo novo. E é isto. Valeu, um abraço pra você e até a próxima.